Começa agora pelas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter e na Rádio Web Celestial, o programa Evangelho Eterno, de Apocalipse capítulo 14, versículos 6 e 7, com Neri José de Araújo, o sacerdote Levi. Programa Evangelho Eterno, da Igreja Casa de Oração Celestial, o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6, no ar agora. Muito bem, graças a Deus, paz e vida a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo aqui do programa Evangelho Eterno. Eu sou Neri José de Araújo, sacerdote Levi, deste ministério, desta igreja Casa de Oração Celestial. A igreja essa fundada no livro do profeta Isaías, no capítulo 56, versículos 6 e 7. Quem falou desse ministério, pessoal, foi o próprio Senhor Jesus, que eu cito aqui o livro de Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Jesus, ele chegou lá no templo, na igreja de Jerusalém, e achou as pessoas ali comprando, vendendo, negociando dentro da igreja. Expulsou a todos e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Então, foi o próprio Senhor Jesus quem deu o nome deste ministério, desta igreja, né? E eu sou apenas o seu servo, estou aqui para servir, né? Então, esse é mais um vídeo para as redes sociais aí do Facebook, do YouTube, Instagram, Twitter e também para a Rádio Web Celestial, né? Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos ler hoje a palavra de Deus. Vamos ler hoje a palavra de Deus aqui no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Você que está assistindo aí o nosso vídeo, já está vendo aqui, né? Mateus, capítulo 3, versículo 33. Diz assim, ó: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Antes aqui as pessoas estavam reclamando o que havíamos de comer, de beber, o que havíamos de vestir, né? E o Senhor então está dizendo que primeiramente é o seu reino. No vídeo passado a gente falou aí sobre eu ser um filho de Deus ou um filho do diabo. Por quê? Porque não existe um terceiro caminho, meu irmão. Presta atenção. Não existe um terceiro caminho. Ficar em cima do muro, né? Porque o eu sou de Deus, 1 João, capítulo 3, versículo 10. A gente leu aí no vídeo passado, né? E o eu sou de Deus ou eu sou do diabo. Pessoas que são de Deus é aquelas pessoas que praticam a justiça. Acabamos de ler aqui nessa mensagem, passagem bíblica de Mateus 6, versículo 33. Jesus diz: primeiro o meu reino. O seu reino é o seu evangelho. No seu reino existe justiça, igualdade. E no seu reino existe paz, existe alegria, existe milagres. No seu reino existe vida eterna, salvação. Então o que nós devemos buscar primeiro é isso daí. Buscar o reino dos céus, onde Jesus vai reinar. Ele é o rei. Reino se chama como um país, né, que tem presidente, governadores, senadores, deputado federal, estadual, senadores e vereadores, prefeitos. Então é um país, ou seja, é um reino onde tem ali a sua constituição do estado, ou seja, do país, e Jesus tem a sua constituição, chamada Bíblia, Evangelho. Então, primeiro é o seu reino, primeiro é a sua palavra, primeiro é o Senhor, primeiro e maior mandamento, depois vem o segundo. Então, as pessoas de Deus, elas praticam a justiça, colocar em prática, né? Praticar quer dizer colocar na prática, não é ficar só numa conversa, no papo, né? E o segundo
a segunda prática do reino celestial é amar o seu irmão como se fosse você mesmo. Este amor também é na prática. Você que assiste aí nossos vídeos, você já viu como que a gente demonstra aí o nosso amor para com o nosso irmão. Se você tem acompanhado nossos vídeos, então você tem visto aí que a gente tem colocado em prática o nosso amor. Tem mostrado para as pessoas como que se ama, né? E eu quero falar também nesse vídeo que como que eu devo de amar o meu irmão? Através, lá quando Jesus voltar, pessoal, para mim entrar nessa mensagem aí, quando Jesus voltar, ele vai reunir todas as nações diante dele. Olha só, está escrito lá em Mateus capítulo 25, versículo 31 ao 40. Vai reunir todos diante dele. Vinde bendito do meu Pai, ele vai dizer ali no versículo 35, se eu não me engano. Vinde benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E ele vai dizer o porquê. Por que você vai receber a salvação? Ele vai dizer, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, eu estava com sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu era um forasteiro e você me recebeu na sua casa, na sua igreja, na sua comunidade, eu estava doente ou na prisão, você foi me visitar. Então, muitos, ali nessa passagem bíblica, muitas pessoas vão dizer, mas quando que te vimos com fome, com sede? Quando que te vimos, fomos te visitar na prisão? As pessoas não entendem o evangelho, a palavra. Consegue compreender, meu irmão? E como é que eu vou fazer então, o sacerdote? Como que eu vou fazer para receber a salvação? Essa pergunta fizeram para Jesus também. O que devo fazer para receber a vida eterna? A salvação, E porque eu não tenho tempo de ir na prisão visitar um preso, ou no hospital. Mas isso aí não é do pastor. Pessoal, isso aí é do pastor, é do padre, do bispo, do apóstolo, esse trabalho. Mas eu quero explicar para vocês aqui, tem pessoas que falam assim que o dízimo, ele é do Velho Testamento. Eu vou mostrar para vocês nesse vídeo só uma passagem bíblica do dízimo. Só uma. Não vou ficar passando para você aqui e perdendo meu tempo, dizendo que está no Novo Testamento e tal, sobre o dízimo. Eu quero ir lá reto na raiz, Eu quero ir reto lá na vida eterna. Lá na vida eterna, o dízimo está lá. E se o dízimo está na vida eterna, meu irmão, então ele é para sempre, como o evangelho eterno do Senhor Jesus, que também está no livro do Apocalipse, Eu vou ler para você que o dízimo ele é para sempre e está lá no livro do Apocalipse. Então, não existe questionamento. Tem muitos vídeos aí no YouTube, nas redes sociais, pessoas falando que o dízimo é do Velho Testamento. Ô meu irmão, então é o seguinte, você não tem o Espírito de Deus, porque você nunca leu essa passagem bíblica? Que o dízimo, ele é eterno? Hein? Nunca leu? Então você está sendo contra o evangelho, a palavra. Eu não estou aqui acrescentando, eu não acrescento nada à palavra. Eu só falo o que está escrito. E aí medito dentro da lógica e do fundamento. A gente não pode ir além daquilo que está escrito. Consegue compreender? Então eu vou mostrar para vocês. Então eu não posso ir na penitenciária, no presídio, nos hospitais, porque isso é trabalho do pastor, do bispo, do apóstolo, trabalho do padre. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para você ver como que é o nosso trabalho. Que isso faz parte aí do bispo, do apóstolo, do sacerdote, do padre. Ele que tem que fazer esse trabalho, presta atenção. Assim como existe em uma emissora de rádio, de TV, em um time de futebol, existe os patrocinadores. Então,
os dízimos e as ofertas, você que é dizimista e ofertante, você é um patrocinador do padre, do apóstolo, do bispo, do sacerdote. Então, ele que vai até a penitenciária, visitar os presos, ele que vai até ao hospital, orar pelos doentes, ele que vai recolher na igreja, ou talvez ali num hotel, pagar um hotel ali para a pessoa, um estranho, um estrangeiro que a pessoa nunca viu na vida, ajudar, porque Jesus disse que tem que fazer isso para poder receber a salvação, a vida eterna. Então, mas quando você é dizimista, meu irmão, presta atenção, quando você é patrocinador, você está patrocinando, você é dizimista e ofertante, você está patrocinando o evangelho, patrocinando a palavra, patrocinando aquele ministério. Sendo dizimista, ofertante, então cabe ao pastor, cabe ao bispo, o apóstolo, o padre, a colocar aquela pessoa em um hotel, porque como é que eu vou colocar uma pessoa estranha dentro da minha casa, né? Que eu nunca vi na vida. Que tal se é um bandido? Que tal se é um assaltante, um assassino? Não, então, mas você não vai deixar de ajudar aquela pessoa igual. Você vai pagar ali um hotel, e aí entra o teu dízimo, a tua oferta. Consegue compreender? Isso entra o teu dízimo, ali entra o reino dos céus. Porque Jesus diz, primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas eu te acrescentarei. Por isso que muitas vezes a pessoa não recebe as bênçãos na vida dela, porque ela não é dizimista, não é ofertante, não é um patrocinador do evangelho da palavra. Consegue compreender, meu irmão? Então, eu quero explicar para vocês nesse vídeo, que quando você é dizimista, ofertante, quando você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, quando você é um filho de Deus, conforme eu falei no vídeo passado, você é dizimista, você é ofertante. Porque quando Jesus voltar, ele vai procurar isso em você. Mas eu faço a minha parte, eu dou lá para o pastor, ele faça o que quiser. Meu irmão, presta atenção. O ministério tem que prestar conta. Nós aqui da igreja Casa de Oração Celestial, a gente presta conta com os dízimos e com as ofertas. Presta atenção. Por quê? Porque quando Jesus voltar, se você depositou ali o teu dízimo, a tua oferta em um ministério que não chegou até a igreja, que é o povo que necessita, que precisa, que está carente, necessitando, não só a igreja não está só doente, enferma, né? Presa, aprisionada, né? Como é o caso de as pessoas que estão na prisão, porque o povo por quem Jesus morreu, a igreja por quem Jesus morreu foi o povo, as pessoas, né? Então, o dízimo e as ofertas, quando ele não chega até a igreja, quando não chega até a pessoa que necessita, que precisa, porque o dízimo é do povo, conforme Atos capítulo 4, versículos do 32 ao 35, os apóstolos assim faziam, repartiam conforme alguém tinha necessidade. E quando não chega, meu irmão, aí você diz assim, as pessoas falam, vou repetir o que eu já falei. A pessoa diz, mas eu fiz a minha parte, agora com Deus. Agora o pastor com Deus é outra conversa, negativo. É igual, irmão, presta atenção, é a mesma coisa que o camarada chegar para você e ofertar para você um celular que vale R$2.000, vai ouvindo, por 300 pila, só por 300 cruzeiro, vale 2.000, e aí você não pergunta por causa da ganância, da cobiça, presta atenção, vai ouvindo, isso é do Espírito de Deus. Por causa da ganância, da cobiça, você não pede nota fiscal, né? Você não quer saber a origem, da onde que veio aquele celular, da onde que esse cara conseguiu esse celular. Não pede nota, não pede nada. Você sabe que vale apenas 2.000, então pela ganância, a cobiça, você compra o celular por 300. E aí logo em seguida chega a polícia atrás. Chega a polícia. E diz, escuta, você comprou um celular de fulano de tal? Diz, comprei. Pois é roubado. E aí você é cúmplice, receptador. Muito bem. É também a mesma coisa que você
dá um dinheiro para uma pessoa drogada, né? Bêbada, que usa droga, seja cachaça ou maconha, cocaína, que a pessoa é viciada. Ela vai pegar aquele dinheiro e vai usar em drogas, né? Ela não vai usar aquele dinheiro para comprar uma comida. Eu mesmo sou uma pessoa que não dou dinheiro para ninguém, por exemplo, assim, para a pessoa pede dinheiro na rua, no sinal, qualquer lugar. Quantas vezes já aconteceu? As pessoas pediram dinheiro para mim e eu sempre perguntei por quê. Por que você quer o dinheiro? Ah, eu quero comprar uma marmita, tô com fome, quero comer. Então eu vou lá e compro a marmita. Se você der dinheiro para a pessoa vai comprar droga, bebida, vícios, ela é viciada, né? Então é a mesma coisa. É a mesma coisa que você está sendo um receptador, você está sendo cúmplice daquela pessoa usar aquela droga, usar aquela bebida, aquela droga, né? Porque você está patrocinando, você está sendo um receptador. Consegue compreender? Então, quando Jesus voltar, ele vai procurar em você, presta atenção, meu irmão, isso é sério demais. Ele vai procurar em você o teu dízimo, a tua oferta. Ah, eu dei para fulano, mas você está do lado dos cabritos, lá em Mateus 25, 31 em diante. Leia lá para você ver, meu irmão. Você está do lado dos cabritos, não das ovelhas. E daí você vai dizer, Senhor, mas por que eu estou aqui? Eu fui dizimista a vida toda, fui fiel. Bom, no livro de Mateus capítulo 7, e no versículo 21 até o 23, Jesus diz assim lá: nem todo que me disser Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. E no versículo 22, ele diz assim: muitos naquele dia hão de dizer-me, muitos me dirão naquele dia, mas Senhor, nós profetizamos em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos muitos milagres, né? E no 23 Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. Muitos me dirão naquele dia. Qual dia ele está se referindo? O dia que ele vai voltar, de Mateus 25, versículo 31 ao 40. Então, se a pessoa reclamar que está ali do lado dos cabritos, reclamar, é porque ela foi um receptador na vida, não foi um patrocinador, não foi um dizimista, um ofertante. Fiel. Porque você deu o dízimo para um ministério o qual não aplicou, não socorreu a igreja necessitada, o povo que é a igreja, que está na prisão, que está doente. Porque o dízimo de repente é para comprar um remédio para uma pessoa que está enferma. Consegue compreender que a pessoa não consegue pagar, ou não tem dinheiro, recursos, condições? Porque não é só oração, o milagre acontece através da fé. Você pode ungir, né, conforme diz o apóstolo Tiago, ungir os doentes e fazer oração pela pessoa que está ali enferma. Mas por que os médicos existem? Os remédios é para o bem do povo também, quer dizer, então aí entra o dízimo e as ofertas. E não chegou até aquela pessoa, aquele dízimo. Pastor, o bispo, o apóstolo, o padre embolsou, né? Gastou o dinheiro que era do evangelho, da casa do tesouro, e não resolveu o problema da igreja, não colocou na igreja. E por isso que você está do lado dos cabritos e não das ovelhas. Consegue compreender? Então, você é cúmplice. Tem que pegar e pesquisar. Da onde veio esse celular? Tem nota? Se tiver nota, eu compro. Pesquisar. Ver aí os nossos vídeos. Este ministério está fazendo conforme Jesus ensinou? Presta atenção, meu irmão. Esse ministério está fazendo conforme está escrito na palavra, os apóstolos faziam? Ou está apenas mais um aí falso profeta querendo enganar o povo, retirar o que o povo já não tem, né? Não, negativo. Nós aqui mostramos o nosso trabalho, mostramos o evangelho genuíno, raiz do tempo dos apóstolos. Consegue compreender, meu irmão? Eu fico revoltado com esse tipo de coisa que acontece por aí. Eu não posso acusar ninguém aqui, apontar o dedo para ninguém.
Quem sou eu para julgar? Mas eu posso mostrar o meu trabalho. Eu posso mostrar o evangelho do Senhor Jesus. Verdadeiro. O evangelho que eu aprendi, eu passo para frente, eu mostro. O evangelho do Senhor Jesus não é meio de ganho. Está escrito aí na palavra. Jesus mesmo disse, né? Ele não pregou sozinho o evangelho. Ele chamou 12 apóstolos, ungiu eles e disse: ide, de graça recebei, de graças dai. Ele nunca disse que era para cobrar, para evangelizar. Eu vou pregar para vocês aí, mas eu quero tanto. Não. O que existe é o dízimo, as ofertas. Eu vou mostrar para você aqui. No Apocalipse, o último livro da Bíblia, quero mostrar para vocês aonde que está escrito, fala no Velho Testamento e depois confirma no Apocalipse, né? O último livro da Bíblia. Vamos ler lá então? Vamos ler, vamos lá. Muito bem, pessoal, vamos começar então aqui por Isaías capítulo 60, versículos 11 e 12. As tuas portas estarão abertas de contínuo, quer dizer, sempre. Está falando aqui da vida eterna, lá no futuro, na eternidade. Nem de dia, nem de noite se fecharão, para que trago a ti as riquezas dos gentios. Olha só, os dízimos. Está lá no futuro e na vida eterna. E conduzidos com elas as riquezas dos gentios, a riqueza das nações, dos gentios, né? Conduzido com elas os seus reis que vão levar. Versículo 12, porque a nação, que está falando da Nova Jerusalém, né? Porque a nação e o reino que não te servirem na eternidade perecerão. Sim, essas nações serão de todo assoladas. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, vamos agora no livro do Apocalipse. Vamos lá, vamos confirmar, ver se isso aqui está lá no Apocalipse também, que nós estamos falando aqui da vida eterna, né? Vamos ver então. Muito bem, pessoal, queridos irmãos, olha só. Então, está aqui, ó. Apocalipse capítulo 21, versículo 24. O que diz aqui, o pastor, ou sacerdote? O que diz? Confirma aquilo que nós acabamos de ler em Isaías. Olha só. Com palavras um pouquinho diferentes, mas é a mesma compreensão e entendimento. Apocalipse 21, 24. E as nações dos salvos andarão à sua luz. A nação, as nações dos salvos, aqueles que vão ser salvos. Vai ouvindo. E os reis da terra, os reis das nações que serão salvas, trarão para ela Nova Jerusalém, que está falando da Nova Jerusalém. Você pode ler o contexto, né, no total aqui para você compreender, tá? E as nações dos salvos andarão na sua luz, Nova Jerusalém. E os reis da terra, as nações, os reis salvos trarão para ela, Nova Jerusalém, a sua glória e honra. 25. E as suas portas, o mesmo que está em Isaías, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Versículo 26 para encerrar. E a ela trarão a glória e honra das nações. Com outras palavras, queridos irmãos, o mesmo sentido. Consegue compreender? Então, eu não vou entrar em discussão, em detalhes, falar que o dízimo está lá no Novo Testamento, da hortelã, do gominho, a justiça de Deus, mas não esquecer dessa ou daquelas e não sei o que e tal. Não, eu só vou falar dessa passagem bíblica, e o importante é lá na vida eterna. Então, se o dízimo está lá na vida eterna, por que eu vou estar discutindo aqui antes, né? Porque é para sempre. É igual ao evangelho eterno, é para sempre. Consegue compreender, meu irmão? Então, este é mais um vídeo então que eu trouxe para vocês aqui do programa Evangelho Eterno, para você meditar, para você começar a ser dizimista, ofertante, né? Aqui do ladinho, você está vendo aqui, ó, do ladinho está aqui a chave Pix, oferta Pix da igreja, né? Ofertas que você quiser fazer em dinheiro para esse ministério. Se você vê nesse ministério
né? Que aqui tem lógica, tem fundamento. Você então quer dizimar, ofertar, ajudar esse ministério, então você pode fazer a sua oferta Pix, né? Através deste número que eu vou passar. Você que está na Rádio Celestial, está ouvindo aí também, né? O áudio 45, olha só, a chave Pix é 45 99807 4419. Vou repetir, chave Pix da igreja 45 998 07 4419, tá bom? Então essa é a chave Pix para você ajudar este ministério, Igreja Casa de Oração Celestial. Tá certo, queridos e amados irmãos? Qualquer dúvida você pode me ligar, tem aí nas minhas redes sociais meu número de telefone, pode enviar mensagem aí para sacerdote.levi@gmail.com, né? Você pode ter os nossos contatos aí, pode ligar, pode debaixo desse vídeo aí você pode comentar, colocar o seu comentário, fazer as suas perguntas, não tem problema nenhum. Tá certo, meu irmão? Deus abençoe a todos. Vamos fazer a oração final e vamos encerrando mais esse vídeo aqui do programa Evangelho Eterno. Então, nunca esqueça, primeiramente é o reino de Deus. Primeiramente o seu reino e a sua justiça, para eu ser um filho de Deus e não um filho do diabo, né? E primeiro, então, Deus em primeiro lugar, a sua justiça, e as demais coisas que o Senhor, antes mesmo de eu pedir, já conhece todas as minhas necessidades. Está lá em Mateus mesmo, que eu citei, nós estávamos lendo ali no princípio a mensagem, mesmo Mateus, o livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 8. Primeiramente, o meu reino, a minha justiça. Mateus 6, versículo 33, né? E o 6, 8, você vai ver que Jesus diz, antes mesmo de você pedir, eu já conheço as tuas necessidades. Olha que bacana, né, pessoal? Mas primeiro é Ele, primeiro o seu reino, primeiro a sua justiça, seu dízimo, a sua oferta, para que a casa do Pai, a casa do tesouro, tenha condições, recursos. Você então, que não seja um patrocinador do Evangelho da Palavra, seja um dizimista, um ofertante, para você, né, ser uma pessoa abençoada na sua vida. Porque quando você coloca a sua semente, lança a sua semente na terra boa, com certeza você vai colher bons frutos, né? Muitos frutos, tá certo, meu irmão? Amém? Feche teus olhos, põe a mão sobre o teu coração e vamos fazer a oração final deste vídeo. Pai querido e amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e ao Espírito Santo, eu venho agradecer por mais esse vídeo, Pai, por mais um dia de vida, por mais essa bênção. Meu Deus, eu venho orar e interceder por todos que assistem nossos vídeos, famílias, homens, mulheres e crianças, negros e brancos, ricos ou pobres, de todos os povos, línguas e nações, raças, gêneros e etnias, de todos os credos religiosos. Eu venho interceder pelos ouvintes da Rádio Celestial. Abençoe a todos, Pai. Guarda, livra essa família de todo e qualquer mal. É a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a todos, irmãos, e até o próximo vídeo.